entender, né, como que funciona esse trabalho na AMA, e a gente quer também, de uma forma, contribuir, né, contribuir para a conscientização, abrir esse espaço aqui, porque o transtorno do espectro autista é um distúrbio no desenvolvimento neurológico que prejudica a organização aí dos pensamentos, dos sentimentos, das emoções de quem tem TEA. E aqui em Itajaí existe, né, uma entidade que proporciona a união, que dá suporte, que luta por benefícios e por direitos para as pessoas autistas. É a Associação de Pais e Amigos do Autista de Itajaí, a AMA. Hoje eu recebo a Letícia, que é a coordenadora técnica, e o Anderson, que está como presidente da AMA. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Ver Mais. Boa tarde, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Tudo bem, Letícia, contigo? Se recompondo. Se recompondo, né? A gente vendo, assistindo a reportagem, acompanhando, porque justamente nós falávamos, né, sobre o quanto é importante as empresas estarem abertas à inclusão, né, de pessoas também com autismo. E aí a gente se emocionou vendo isso, né? Mas eu começo te perguntando, Anderson, quantos autistas, quantas famílias fazem parte da AMA de Itajaí atualmente? Hoje a AMA de Itajaí, a gente está com 2.040 associados. Hoje a gente... Mais, né? Mais de 2.000, em torno de 2.100, mais ou menos assim, associados isso. A gente tem hoje associados, né, na AMA, e numa fila de espera hoje de em torno de 1.420. E hoje a gente está conseguindo atendimento para 267, né? 267. Gente, isso faz quantos anos que vocês fundaram a São AMA? 7 anos. 7 fez anos. Agora no dia 23 de março, a gente fez 7 anos de E foi uma crescente, né? Desde o início, assim, que o diagnóstico é muito procura, grande, né? O diagnóstico, a vinda, a procura é muito grande. Nós temos dias de fazer 9 cadastros num dia. Então, assim, é uma procura muito grande que a gente tem. A demanda é grande, né? E o que vocês oferecem lá na sede da entidade, né? Que no início do programa a gente já mostrou que lá é a porta de entrada para fazer a carteirinha, né, de identidade, assim, cidadã oficial aqui do município. Além desse serviço, o que vocês oferecem? Pode falar. A AMA, né, como associação, a gente não prevê um centro de atendimento. Então, por isso que é importante a gente falar de outras ações que são além das intervenções, né? Então, o Anderson já comentou que esse ano a gente tem um pouquinho mais de 265 atendimentos diretos, com atendimento multidisciplinar, psico, fono, terapia ocupacional, psicopedagogos, neuropedagogos, professor de educação física. Então, esse atendimento vai da criança pequena, da intervenção precoce, até o ensino profissionalizante. Mas, para além disso, a gente faz, sim, a carteirinha de identificação, a gente recebe as famílias num programa que se chama Cuidar de Quem Cuida, que é assistente social, atualmente a Cris, que cuida desse projeto. Então, quem é que está olhando para as pessoas que tenham o cuidado com a pessoa autista, né? E, além disso, a gente tem lançado, esse ano, em 2024, um grupo de voluntariado, que é o Conecta AMA, que é um sonho nosso de se comunicar melhor com a comunidade, com uma fila de espera que, né, aguarda às vezes 2, 3 anos de atendimento, e a gente pensar e organizar os voluntários que gostam, que nos procuram para ser voluntários. Então a gente tem uma possibilidade de organizar melhor grupos de trabalho, né? Então a gente tem grupos de criança, grupos de adolescente, que são mediados pelas famílias, o grupo de autistas adultos, um grupo de mulheres adultas autistas. Então a gente se organiza de forma voluntariada, porque a gente não recebe tanto recurso que dê para atender todo esse público, mas a gente pensa assim, como associação, o que a gente pode oferecer para além do que é só um atendimento, né? E muitas vezes a gente não consegue dar o atendimento para esse autista, né, do psicofono, mas assim, às vezes os pais têm a necessidade de ter uma conversa, de vir na AMA, e a gente está sempre de portas abertas, conversar, às vezes desabafar, tentar alguma ajuda nesse sentido, por mais que a gente não possa dar o atendimento que é o que essa criança necessita, mas a porta está sempre aberta para eles poderem, né? Que é justamente o que você comentou, né, desse projeto de cuidar de quem cuida, porque a gente muitas vezes, e não só com autista, mas, né, até mesmo com pessoas idosas, se preocupa muito com a pessoa e esquece da família, que a família também às vezes precisa desse apoio psicológico, só desabafar, como vocês falaram, né, e de poder ver uma luz no fim do túnel, né?
Porque muitas vezes, assim, a gente fala mais a mãe, os pais também têm, né? Mas eu digo as mães... geralmente a mãe que fica mais, né? Tem esse coisa, então às vezes elas estão sobrecarregadas também. E vir na AMA conversar um pouquinho, talvez alguém fique com o filho, dá uma atençãozinha, um tempinho ali que ela possa conversar, ajuda ela também, né? E é um diagnóstico que afeta todo o contexto familiar, Sim. né? Nunca é sempre um diagnóstico, por mais que seja na vida adulta, mas é um diagnóstico que afeta o contexto familiar. Então é importante a gente ter esse olhar ampliado. Assim como eu acho incrível, eu acho que é por isso que me emociona também, a gente deixar de falar só do autista criança, né? A gente traz aqui o autista dentro do mercado de trabalho. Ou seja, eles estão deixando de ser só crianças, né? E eles estão aparecendo. A gente fez uma análise, a gente conseguiu parar um pouquinho para olhar para a nossa fila de espera. Hoje a gente tem 350 pessoas que estão na faixa etária de inclusão no mercado de trabalho. Então a gente precisa também entender esse público, o que é que a gente vai, né, oportunizar para esse público que tem diagnóstico, que talvez já está inserido no mercado, mas talvez numa colocação ruim, porque até então se entendia que precisava ser repositor ou trabalhar num lugar de estoque, né? Hoje a gente sabe, aliás, a gente já sabia, a gente só não está mais negando tanto a potencialidade deles, né? E é por isso que eles estão chegando a lugares que talvez antes não eram tão Porque eles são muito criativos, né? São, muito dedicados também. E no decorrer do mês, assim, a gente vai falar muito. Já abro de antemão as portas para vocês, nós vamos falar muito sobre o assunto também, né? Mas vocês vão realizar vários eventos. Vamos. Eu até vou pegar a colinha, tá? Porque de cabeça tudo não veio. Vai ter até um piquenique. Tem caminhada nesse sábado. A gente vai ter hoje a abertura da conscientização sobre o autismo na Câmara de Vereadores, né? Hoje às 17 horas. No dia 6 a gente vai ter a caminhada na Ercílio Luz, né? A gente até estende, né? Não é só a AMA, as outras entidades que queiram participar. Todos eles, né? Venham junto com a gente, que a gente quer fazer uma caminhada pro autismo, né? Não por só ser AMA ou não. Para todos, a gente chamar a atenção, mostrar realmente como está a nossa cidade hoje em termos de autismo, né? A quantidade que a gente tem, né? Aí a gente vai ter o Papo Café, né? No dia 10, com as escolas dos nossos atendidos, né? Algumas escolas que foram selecionadas. No dia 13/4, o Piquenique da Alegria, que vai ser lá na Praça Beira Rio. E no dia 17 temos uma roda de conversa, jornada típica, Família Esperança, né? Lá na AMA mesmo, são vagas limitadas. Tem que se inscrever, então? Tem que se inscrever. Aí a gente vai ter no dia 27 o nosso pedágio solidário também. Né? Que esse todo mundo pode contribuir. Isso, nosso calendário do mês de abril. Né? Para a gente fechar, ali na reportagem a gente viu uma mãe, né? Inclusão não é favor. E como eu falava no início, a gente fica muito feliz de ver, né, autistas incluídos no mercado de trabalho. E eu acho que vocês é um dos maiores desafios. Você que é pai de um autista também, você que trabalha há tanto tempo, né, com autistas, mas é também um momento de muita conquista quando a gente consegue perceber, né, um jovem inserido no mercado de trabalho. Eu acho que pra gente, muitas vezes eu falo assim, o meu agora está com 11 anos, né? Ainda não está nessa parte do mercado de trabalho. Mas para todos os pais de autista, tudo que acontece, por mais simples que seja, é um ganho, né? É uma alegria, é um avanço, a gente comemora, né? O meu, por exemplo, teve um dia que a minha mãe me mandou uma mensagem que ela levou ele e os outros primos para jantar. E ele pediu mais um lanche, ele deu o cartão, ele foi sozinho até o coisa. Então, tipo assim, uma coisa simples, mas ele foi até o caixa, ele pagou, ele mesmo fez, né? Então, assim, e aos poucos vai se conquistando o beijo, um abraço, que é um pouco difícil. O meu com a Letícia, ele chega na AMA e ela é a única que consegue ganhar beijo dele, ele já vai, ela não precisa pedir mais, ele vai direto. Então, assim, tudo é questão de a gente ganhar e se emociona com isso. E muitos desses pais hoje que têm filhos adolescentes, entrando para o mercado de trabalho ou querendo uma vaga, acho que a gente tem que trazer isso para a instituição. Como a gente falou antes, né, no intervalo ali, a gente pensa na AMA em trazer essas empresas para dentro da AMA para conhecer um pouco, para daí sim levar eles para lá. Porque às vezes a gente só levar não adianta, não vai ser o que eles querem, não vão entender o que eles passam, né?
Sheila, e esse processo, ele inicia na primeira infância, sabe? A gente está falando sobre o futuro, né? Mas o futuro, ele começa com o investimento da primeira infância. Então, quando a gente trabalha com intervenção precoce, é nisso que a gente está pensando. Porque se eles são bem estimulados, e essa é a nossa luta quanto instituição, é que eles não tenham os direitos fundamentais violados, que é a educação, saúde, que são as leis específicas e as brasileiras de inclusão, é que eles tenham todos esses direitos garantidos para que eles possam, sim, ter acesso no futuro à inclusão ao mercado de trabalho. E aí, sim, nós seremos o suporte para eles, né? A gente pode pensar em emprego apoiado, em tantas condições, mas se a gente não conseguir hoje garantir o direito ao acesso à saúde, educação, assistência, dificilmente eles vão chegar no mercado de trabalho. Por isso que é importante a gente pensar nisso agora. Gente, muito obrigado. Nosso tempo estourou, infelizmente, mas já convido vocês para voltarem outras vezes para a gente conversar um pouco mais, tá certo? A gente também, a porta estava sempre aberta, a casa está aberta para a hora que quiserem ir lá conhecer, visitar, tomar um café, a gente está à disposição. Tá certo. Então, muito obrigada. Obrigada, tá? A gente vai fazer